Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar sobre o traço de caráter núcleo psicótico. Quando eu falo em caráter, aqui não é no sentido de caráter moral, a pessoa é mau caráter, é bom caráter. Não, é no sentido das características, da forma como o indivíduo age e como ele reage perante o mundo, quais são as características que ele repete durante a sua vida para se defender, para existir, né? Segundo Frederico Navarro, o caráter ele é o modo habitual do indivíduo agir e reagir a fatos e pessoas. Então, podemos dizer que tudo aquilo que você age, tudo aquilo que expressa, né, você, a sua personalidade, tudo isso está associado ao seu caráter. Ele é também uma forma de você se defender. E nós, todas as pessoas, nós fomos programados para desenvolvermos um caráter puro, um caráter genital, saudável, maduro. Seria uma pessoa completa, verdadeira. Mas como isso não é possível em virtude dessa sociedade tão fragmentada, tão doente, né, que podemos dizer assim, com tantas brigas, tantas guerras, tanta fome, tanta pobreza, tanta coisa. Então é natural que você desenvolva apenas pedaços, traços de caráter. E o primeiro traço que a gente vai abordar hoje é o traço de caráter núcleo psicótico. Para quem já ouviu aqui falar do assunto sobre caráter, né, quando se fala, né, dos 5 traços de caráter, inclusive eu tenho vários vídeos aqui que eu falo, inclusive eu faço associações com os 5 elementos. Né? Aqui eu vou fazer um trabalho pautado no conhecimento do Frederico Navarro, que foi um seguidor de Reich, né, que através de um outro seguidor dele, Ola Hackness, designou a ele um estudo mais detalhado e atualizado com relação a esse conhecimento do caráter da pessoa, de como a pessoa funciona. E nesse contexto, para quem já ouviu falar no caráter esquizoide, você pode dizer, mas você vai falar do caráter esquizoide? Vou, porque o núcleo psicótico contém a esquizoidia, mas o caráter esquizoide, ele não contém o núcleo psicótico. Então o que a gente vai falar aqui? A gente vai falar com base no pensamento do Frederico Navarro, onde ele coloca, né, que os principais traços de caráter que se tem uma base, que são formados sobretudo na nossa estrutura, desde a estrutura embrionária até em seguida com a fase oral, né, quando você começa a desenvolver um outro caráter, que o Navarro chama inclusive de borderline, a gente vai ver isso aqui depois, mas que o Reich chamava de oral, né, o Navarro atualizou esses termos, ele atualizou para os tempos atuais, inclusive por isso que eu considero extremamente importante, pertinente trazer esse assunto para cá. E quando eu ouso dizer que todas as manifestações do núcleo psicótico têm a ver com o elemento água na medicina tradicional chinesa, mas como aqui o foco é na linhagem do Frederico Navarro, então eu não vou trazer muitos elementos da medicina tradicional chinesa, até porque esse é um assunto que foi desenvolvido por Reich e tal, blá 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 blá, né? Então, uma das coisas que a gente vai falar aqui, sobretudo quando se fala em traço de caráter, a gente vai falar em estresses que travou a pessoa numa determinada fase da vida. E o estresse que é fundamental para que se forme um núcleo psicótico, porque não é a psicose, mas podemos dizer que o núcleo psicótico é uma zona fronteiriça. Ele não é a psicose em si, mas é uma zona muito delicada, muito tênue, que faz com que a pessoa se isole, a pessoa fique muito para dentro, que ela desenvolva, né, uma aversão social e que ela tenda a criar muitas fantasias e sempre ter muito medo, desenvolver síndrome do pânico, isso, uma série de outros sintomas que a gente depois vai falar aqui, né? Então, esse núcleo, ele é um núcleo que tem ali, ele está ali. Se a pessoa não passar por estresses que vai despertar, né, as situações mais agudas, ele vai ficar quieto ali. Mas para isso você vai desenvolver o que Frederico Navarro chama de coberturas. As coberturas são os outros traços de caráter. Então os caráteres de estrutura básica, primária, é o caráter núcleo psicótico e borderline. Os demais são coberturas. O psiconeurótico, o neurótico. Depois a gente vai falar sobre isso. Hoje eu vou falar só do núcleo psicótico. O núcleo psicótico, ele basicamente se dá no estresse na fase embrionária, ali quando o folheto embrionário está sendo formado, porque nós somos tubos. Se você vir, nós somos tubos.
O Navarro não fala especificamente isso, mas eu ouso falar que a gente tem um tubo também, que a gente pode dizer que está na esfera espiritual, né, que é um tubo energético, é mais energético, isso está muito associado, inclusive, à medicina tradicional chinesa. Mas, a nível físico, a gente pode dizer que na nossa esfera embrionária a gente passa pelos aqueles folhetos, né, do ectoderma, do endoderma, do mesoderma. O ectoderma, inclusive, é o responsável, através dele se formam os olhos, né, os ouvidos, a pele, se forma o sistema nervoso, e é justamente nessas esferas que se dão os estresses oriundos que formam esse núcleo, um núcleo de uma psicose ali. Ele fica ali guardado. Se a pessoa não desenvolver coberturas que protejam, ou sejam defesas, a tendência é que ele não suporte. Ou seja, ele não vai desenvolver um eu. Porque o eu, inclusive, ele é formado, segundo Navarro, não é? Através do olho, da nossa visão. Nós fomos feitos para ver. Você pode perguntar, mas e o cego? O cego ele vê com o tato. Nós somos programados, isso é muito importante. Inclusive, eu abro um parênteses, na Umbig Healing, uma das coisas que a gente trabalha são os olhos e o umbigo. São esse triângulo. O olho ele tem uma estrutura que podemos dizer é análogo a um buraco negro. A nossa pupila, né, a nossa íris, é como se fosse uma mandala quase perfeita. E nós funcionamos através dessa visão. E se há um bloqueio, esse bloqueio, a forma como a gente vê o mundo, é a forma como a gente vai desenvolver o nosso eu, o nosso ego. Então as distorções que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida tem muito a ver com esse núcleo psicótico que é formado sobretudo quando há distúrbios nessa fase embrionária, ou seja, quando na fase da formação do ectoderma. Ou seja, os distúrbios que têm a ver com o olho. É por isso que o núcleo psicótico vai ter pessoas, vai formar uma estrutura a qual a pessoa ela vai desenvolver como se fosse uns óculos. Ela vai desenvolver uma lente a qual ela vai ver o mundo com base em quê? Com base nos traumas que acontecem, sobretudo nesse momento, né? Ele que tem uma característica de ameaça, de medo, características que vai fazer com que a pessoa viva reticente, que ela receia viver, né? Inclusive ela tende a somatizar problemas nas principais partes, nessas partes do corpo, nos olhos, problemas auditivos, problemas de pele, alergias, né? Problemas neurológicos, né? Então, ou seja, esse núcleo tem muito a ver com a pessoa que é um sobrevivente. Assim como o esquizoide, que é a mesma coisa, né? Ele vai desenvolver, independente da fase, ele vai ter um núcleo psicótico que é tipo esquizofrênico, que é um nível mais forte, e tem um tipo paranoico. Vamos dizer que o nível esquizofrênico ele é um grau mais elevado de comprometimento, porque todo o núcleo psicótico, todos nós temos em algum nível núcleo psicótico, ninguém passa totalmente ileso. Nesse mundo não tem como, mesmo que a gravidez da mãe tenha sido muito cuidada, que a mãe tenha feito tudo possível, o papai sempre vai ter alguma coisa. É muito difícil escapar, né? Mas digamos que tem aqueles cujo comprometimento é maior. Como é que é esse comprometimento? É um trauma muito forte, uma situação traumática, às vezes repetitiva, né? Aquela coisa insistente ali, um trauma, uma situação que vai ali se repetindo, ou um trauma muito forte, né? A mãe tem uma briga muito feia com o cônjuge, com o pai, ela passa por um medo muito grande, ou ela tem uma agressão física, ela recebe uma agressão física, né? Então tudo isso vai gerar um estresse e vai fazer com que aquele bebê ali, ele sinta uma espécie de ameaça. Isso faz com que a energia se direcione muito para, sobretudo, essa região da cabeça. Por isso que essa criança tende a se tornar um pouco mais racional, ela tende a se voltar muito para o mundo. E o que vai se fazer? Pense numa mola. Se nós fôssemos fazer uma analogia do corpo, se nós fôssemos uma mola, você veria que uma mola, ela tem esse movimento ondulatório, regular, mas, no caso, se ela encolhe, podemos dizer que seria um núcleo psicótico. O que acontece
com o embrião diante de um estresse nesse período é justamente o encolhimento da sua energia. A sua energia não vai fluir. E dependendo do grau de comprometimento desse encolhimento, que a gente pode considerar leve, moderado ou intenso, né, que poderia ser severo, pode ser chamado severo, né? Podemos dizer que, como seria isso, né? Uma mola que se encolheu um pouquinho mais, mas não foi muito encolhido. Digamos que é uma forma leve. É aquela pessoa assim que... Sabe aquela pessoa que você vai apertar a mão dela é a mão de alface? Aquela pessoa que você aperta assim, não tem muita força, a energia... É uma pessoa cuja energia é debilitada, ela se esforça para se manter em pé, né? Mas ela evita o contato, mas ela consegue, ela desenvolve outras defesas que vai compensando, né? É uma pessoa que se esquiva, né? E a pessoa que tem já um núcleo psicótico moderado, ou seja, que é um pouco mais além, já é uma pessoa que se isola um pouco mais. Ela já tende um pouco a criar muitas fantasias. É uma pessoa que é muito lógica, ela vai mais no racional, uma pessoa que se bloqueia um pouco de sentir. Ela tende a ser mais racional, tende a ser mais fria, ela não tem muita conexão, né? Agora, já no nível intenso, são aquelas pessoas mitômanas, aquelas pessoas que entram às vezes numa fantasia, né? Botam uma coisa na cabeça e não tira. Tem um problema muito grande de ter contato com pessoas, se desconecta, né? Você percebe uma clara incongruência entre corpo, mente, entre energia. A energia é debilitada, ela é desorganizada, o corpo tende a ser um pouco desengonçado, né? O Navarro chama de pessoa hiperorgonótica, ou seja, que ela tem uma energia ela é deficiente. Na medicina chinesa a gente chama um padrão de deficiência, né? E por quê? Porque isso leva, a energia dessa pessoa tende muito para a região ocular, tende muito para a cabeça, porque ela tende a agir com mais impulso. São pessoas que são mais reptilianas, que a gente pode dizer assim. Na medicina chinesa chama de alma po. É a pessoa que age mais pelo instinto, pela defesa, é muito se defendendo. Tudo é uma reação mais rápida, porque o perigo é iminente. Ou seja, ela ficou travada nessa fase em que ela foi ameaçada de vida. Então ela entende, como se pusesse uns óculos, que tudo na sua vida vai ter ameaça, vai ter perigo. O perigo está em todos os campos, em todos os pontos. Então a energia não consegue se plasmar no corpo. O corpo tende a ser um corpo mais magrinho, mais desengonçado. Parece que a pessoa se esforça para se manter em pé, a pessoa tem dificuldade, é um trabalho para se manter, ela teme que possa perder a vida a qualquer momento. E aí um ponto importantíssimo, olhos vazios. Essa pessoa é como se você olhasse para ela como se ela visse você, mas ela não lhe olha. A pessoa vê, mas não olha. É uma pessoa cujo olhar é distante, ele sempre tende a ficar muito mais afastado. Por quê? Porque isso é uma forma da pessoa, inclusive, a solução que o corpo encontrou de acordo com aquele trauma. Aquele trauma tem uma influência muito grande. Isso vai afetar o quê? Afeta o seu eu. Então é como eu já falei, ela tende a ter uma pele ressecada, tendência a dermatites, a alergias, né? Uma pessoa porque ela percebe o outro como uma espécie de ameaça. O outro parece que vem ali para invadir o seu espaço, para repetir aquele trauma, né, que ela vivenciou. Inclusive, essas pessoas tendem inclusive a desconfigurar o próprio corpo. Pessoas que têm uma tendência muito grande a fazer tatuagens, né? Nada contra tatuagens, mas assim, no sentido, é uma tendência maior do núcleo psicótico, é não assumir aquela coisa como ela é. Então ela tende a formar essas coisas de usar piercings, modificar o corpo, como a gente vê pessoas que fazem implante de um monte de coisa, né, para criar uma outra história, porque a história dessa pessoa é muito de se desconfigurar, de criar uma outra realidade, de não ir muito na coisa como ela é.
Isso aqui não é um julgamento, é apenas uma constatação de uma defesa. E a pessoa, isso aí, como não existe um caráter puro, você vai dizer, você não vai encontrar núcleo psicótico puro, não existe. Ele vai se mesclar e ele vai criar dependendo se ele tem mais trauma também na fase seguinte, né? Que a fase seguinte vai estar a associação com a boca, a gente vai falar isso depois, que é o caráter borderline, né? Ou ela vai criar, segundo a linguagem de Navarro, coberturas, as quais vai fazer com que essa pessoa possa criar soluções para sustentar, para ela se segurar, para ela ter um mínimo de eu, né? Que ela possa existir, que ela possa funcionar, né? Então, isso aqui é só uma pincelada. Quem quiser aprofundar, inclusive, eu aconselho os trabalhos com o professor José Volpe, que é um trabalho fantástico. Ele é um mestre, ele tem curso sobre esse assunto, né? Inclusive eu estudo, né? Eu sou um aluno dele. E também estude o livro de caracterologia pós-reichiana, né, do Frederico Navarro. Esse livro é muito importante, é um livro que ele traz detalhamentos assim, muito especiais sobre esse assunto. E a gente vai se falando. Então, olha, saudações, e depois vou fazer mais vídeos sobre esse assunto. Vou falar sobre os demais traços de caráter com a lógica da caracterologia pós-reichiana de Frederico Navarro. Saudações e muita luz! Uhul!